Nós temos também a filha do Valdir, a Gabi, né? Que também Deus trabalhou. E, né? Foi para o Albert também, né? Então, e a igreja orou e graças a Deus foi restabelecido e Deus trabalhou. Deus é bom, irmãos. Amém, querido? Amém. Tudo está sob o controle dele. Amém, queridos? Deixa eu só dar duas informações aqui antes de iniciar a palavra. Quinta-feira agora, segunda quinta-feira do mês, nós temos o retorno do seminário. Amém. Toda segunda quinta-feira e terceira quinta-feira do mês. Gostaria que os irmãos estivessem presentes, eu não vou estar aqui. Mas, irmãos, não deixe o tempo fazer com que você perca a motivação. Porque às vezes tem crente que passa o tempo, aí ele fica desmotivado. Mas não permita isso, tá bom? Senão eu vou fazer uma tabela que eu vejo por aí, de culto de 6 horas da manhã até meia-noite, para motivar você. Né? Porque às vezes o tempo passa, aí é pouco culto, pouca aula, aí fica desmotivado. Eu nunca tive essa desmotivação, porque eu sempre tive prazer e vontade de adorar a Deus. Amém? Amém? Então, quinta-feira agora, seminário. E no sábado, nós temos o culto no lar, da Hanna Rodrigues, a família ali presente. É Rodrigues agora, né? O garoto falou, tira isso, não sei o que, bota Rodrigues. E está fora de não sei o que, mas está bom. Estou olhando mais para cá do que para lá, né? Fala, meu irmão. Sensacional. Agora está aí, está certinho, né? Acabei centrado. Viu? Então, culto no lar, dia 16. Amém, queridos? E dia 17, nós teremos aqui a pastora Sandra, na parte da manhã e a parte da noite. Amém, queridos? Amém. Só que eu estou com uma preocupação, que eu não quero estar lá com meu neto, com meu filho, pensando na igreja. Eu não quero isso. Você sabe como é que é. E precisamos abrir a igreja no horário. Hoje, por exemplo, cheguei aqui, era 5h30 da tarde, eu já estava na igreja. O culto é 7, mas 5h30 eu já estava aqui. Isso é de mim, você não é obrigado a me copiar, não. Você não é obrigado a fazer isso, não, mas eu gosto de fazer isso. Até porque, de repente, alguém bate lá para abrir a porta. Quem tem que estar aqui para abrir? Eu. Né? Eu sempre chego um, não sei o que, eu estou aqui para abrir a porta. Então eu estou meio preocupado, mas tomara que a pastora Sandra abra a igreja no horário certo. Né? Abrir no horário. No horário não, tem que ser antes. Não pode ser no horário. Tem que preparar a igreja, preparar o ambiente, então não pode ser no horário, tem que ser antes. Horário só para enterrar. E quando o sino bate, meu irmão, não adianta. Bateu o sino, tem que ir, acabou, chora logo e ponto final. Agora na igreja tem horário. Eu chego antes de estar. Por exemplo, hoje de manhã, vou pregar já, hoje de manhã. Cheguei aqui, as cadeiras não estavam no lugar. Do culto ainda da ONU de uma terça-feira que teve aqui. Os irmãos tiram para, né, o horário e tal. Aí não colocam. Quem coloca a cadeira, de manhã eu tenho que... Se eu chego no horário, vai começar o culto, vão sentar no chão. Aí eu tenho que chegar antes. Entendeu? Tem que chegar antes, preparar o ambiente. E também, quem vai abrir a igreja, eu já vou colocar amanhã. Ali no quadro eu tenho 2 pessoas que vão abrir a igreja na parte da manhã, 2 diáconos, e uma à noite. Tá bom, queridos? Coisa que eu nunca fiz nesta vida, mas a oportunidade foi me dada para eu ouvir meu neto, meu filho, né, enfim, a memória. Então eu estarei colocando no quadro de aviso. Amém, queridos? Glória a Deus, igreja! E de manhã nós tivemos nossa escola bíblica dominical também aqui. Foi uma manhã muito abençoada. Ainda não foi para o YouTube não, né? Ainda não foi não, porque eu procurei e não entrou lá. Daqui a pouco vai chegar. Como a Evangélica Geração Profética, tivemos aqui uma EBD muito abençoada, falando sobre o Salmo 139, e foi algo assim muito, muito legal, o aprendizado aqui nessa manhã. Mas vamos agora, sem mais demora, ler a palavra do Senhor. Depois da mensagem, nós estaremos orando pela minha irmã Eunice, que fez aniversário dia 8 de setembro, e ela é assídua. Ela assiste a live há 3 anos e pouco. Desde a pandemia, ela está sempre presente, nos assistindo. Fez aniversário dia 8, estaremos orando para o aniversário dela. Gente, capítulo 45,
versículo 8, Gênesis capítulo 45, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga glórias a Deus. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Vamos orar. Deus querido, te agradecemos nesse momento e te adoramos pela beleza da tua santidade. Te glorificamos, Pai, por tudo aquilo que já aconteceu aqui nesse lugar, pelas portas que já se abriram, amém, querido? Amém. Pelo primeiro emprego, pelo milagre das curas, amém. Sim, meu Deus, eu creio no teu poder, através do testemunho de um louvor cantado, de uma palavra lida, o Senhor se manifesta com o teu poder, e eu tenho certeza absoluta que algo aconteceu já na vida dos teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo do outro lado, porque tu és o Deus poderoso. Coloco prostrado diante de ti, como faço sempre antes de ministrar a tua palavra, para que o Senhor possa me usar agora, e que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, e venha preencher tudo aquilo que porventura precisa ser preenchido. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que está viva, diga glórias a Deus. Graças a Deus. Amém. Querido, amei o louvor. Esse louvor tranquilo é bom, hein? Meu irmão falou, é um louvor tranquilo, porque ele está acostumado com o louvor, né? Mas é um louvor abençoado, uma letra profunda, fala do amor de Deus, né? E ele que fez, tá? Tu vai restaurar todo aquele CD daquele louvor aqui nessa igreja. Amém. Aquele CD que tu tem vários louvores. Ele já tem vários louvores, inclusive ele teve um CD. E você vai ser restaurado porque você está aprendendo a obra de Deus, está se apresentando na casa do Senhor. Amém, querido? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite. Obrigado você que está aqui, você que está do outro lado, sobre o tema Deus está no controle. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está no controle. Na verdade, Ele nunca deixou de estar no controle. O grande problema somos nós que ficamos sem controle diante das situações da nossa vida, né? Nós que ficamos descontrolados, né? Porém, Deus nunca perdeu o controle da situação da tua vida. Amém, amém, querido? Amém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O grande problema é que nós estamos acostumados, eu sempre procuro falar aqui, leva a sério o que eu falo aqui nesse púlpito e outros pregadores falam aqui nesse púlpito. Um dia teremos que passar pela prova da prática. Amém? A gente não pode viver apenas na teoria. A teoria é muito importante, mas a prática vai falar mais alto quem você é diante de Deus. E todos nós vamos passar por isso. Eu não gosto do SUS não, porque o SUS demora muito, e porque ele demora muito, a palavra SUS significa ser o último suspiro. Porque você se inscreve, até ser chamado já era, né, irmão? Eu também não gosto do UPA não, porque ele chega lá no UPA e eles falam, opa, tá vindo mais um. Na verdade, eu não gosto de médico, eu não gosto do hospital, eu não gosto de nada. Eu gosto é da saúde. Né? E a alegria também traz isso, irmãos. A alegria do Senhor transmite saúde para nós, não só para a nossa alma, mas para o nosso físico também. Amém, queridos? Então, Deus nunca deixou de estar no controle da nossa vida. Quando uma pessoa manda uma mensagem e naquele desespero, a primeira coisa que eu falo, Deus está no controle. Posso ouvir um amém? Amém. Porque todos nós vamos passar pelo teste da prática. E é esse teste que vai mostrar quem nós somos diante do Deus verdadeiro. Ponto final. Salgado Filho, há 30 anos atrás, a minha mãe ficou 52 dias internada.
E eu sei muito bem o que é dormir no hospital, o que é isso, o que é aquilo outro e tal. Eu sei muito bem disso. Nós sabemos a dor e o sofrimento numa situação e nas circunstâncias que a gente vive. Mas nós também precisamos saber o Deus soberano que nós temos e que está diante de toda a situação da nossa vida. Amém, querido? É por isso que hoje eu ministrei aqui sobre o Salmo 139, para você entender o que Deus tem e que fala através da tua palavra. Nós precisamos entender que vamos viver situações da nossa vida, situações excelentes, ótimas, de alegria, mas vamos viver situações também contrárias, de tristeza, de momentos ruins, enfim, de luta, de sofrimento, porque os sofrimentos e dores e aflições são as marcas do povo desse mundo, porque o mundo jaz no maligno, e a marca do povo nesse mundo é sofrimento, aflição, dores. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha coragem, se levante diante da circunstância, porque eu estou contigo. Precisamos entender isso, que todos nós vamos passar por momentos que aparentemente você não vai aguentar. Como nós sabemos, somos humanos, e não somos aquele filme de super-homem que mostra o cara forte, mas que quando caiu do cavalo, sem estar no seu personagem, ficou tetraplégico. Nós somos humanos, mas nós somos, acima de tudo, o Filho de Deus vivo e poderoso, que precisamos entender através das situações contrárias, não porque, eu sempre falo aqui, irmãos, não porque, mas para quê? O que Deus quer nos revelar através desta situação. Então, em qualquer momento que passa uma mensagem para mim, porque eu estou virando, eu falo: Deus está no controle. Aleluia. De todas as coisas, de todas as situações. Mas em alguns momentos da nossa vida, quando você teve o momento da dor da sua filha, quando você teve o momento lá da sua mãe, nós vivemos alguns momentos também, mas eu quero parabenizar o diácono Júlio, porque as pessoas estão falando que ele está com isso, com aquilo, etc e tal, uma idade já mais avançada, é o nosso patriarca, mas que ele não falta um culto. E que as pessoas que estão com tanta saúde e dizem que estão tão bem, não conseguem vir para a igreja. Então ele é uma referência, um testemunho. Que 5 horas da tarde um homem já está arrumado primeiro, porque todo mundo quer vir para a igreja. Enquanto muitas pessoas que poderiam estar agora aqui, não estão. E vamos entender isso. Mas em alguns momentos vamos ter que viver a prática, para a prática mostrar a você quem é Deus na tua vida. A verdade é essa, irmãos. Eu sei, todas as situações que vocês viveram, eu também já vivi. E tudo que eu falo é porque eu já vivi. Nós estamos diante de um fato aqui. Eu sei que quando acontece algum fato, como aconteceu com você, 17 anos de idade, o meu irmão morreu. Com 15, Deus o chamou para o Evangelho. Deus escolheu ele. Com 16 foi batizado. E com 17 ele morreu. Se arrumando para ir para a igreja, deu um infarto e ele morreu. 17 anos de idade, estaria com seus 54 anos agora. E nós pegamos aquilo ali na hora, e eu tenho algumas irmãs que estão nos assistindo, estou com a minha irmã Aureli, minha irmã Alice, minha irmã Maria assistindo o culto, uma de Unamá, uma de Queimados, e outra em Itaboraí, e ela sabe o que eu vou falar, mas naquele momento de luta, de tudo, nós oramos e falamos assim: a vontade de Deus, antes da notícia final, porque tivemos a ligação primeiro, não sabíamos o que tinha acontecido ainda, mas
Eu falei assim, ó, a vontade de Deus é que vai prevalecer. Então não é mole não, irmãos. A gente sabe disso. Mas todavia eu preciso de saber e entender também que Deus nunca deixou de estar no controle da situação da nossa vida. Nós temos aqui o diácono Elcio, que teve uma mãe, daqui a pouco, logo atrás, teve uma irmã, mais sabedor disso, que Deus está no controle. Mas como Deus está no controle da nossa vida, se as coisas estão acontecendo contrária, não é ao meu favor, mas é porque Deus sabe a tua história e sabe até onde Ele vai te levar. Porque Ele conhece o início e o fim da tua vida. Porque os seus dias estão contados. Porque Ele conhece toda a tua história, desde o início até o final. Ele sabe a trajetória, Ele sabe a caminhada, Ele sabe o que vai passar, Ele sabe os seus obstáculos, mas Ele sabe que você vai chegar. Precisamos entender que Deus sempre está no controle. E quando acontece isso, em alguns momentos, a gente pode até tentar indagar a Deus e falar: Senhor, será que o Senhor perdeu o controle da situação da minha vida? Vamos ser sinceros agora aqui. Alguém já falou isso? Se você levantar aí, tu não vai aparecer ao vivo. Porque está de lá para cá, tu não vai aparecer agora, só vai aparecer ele. Então, para ser sincero, você já disse por que isso, por que aquilo? Não é perguntar o porquê, é saber para quê. O que Deus quer nessa situação? O que Deus quer nisso? Eu tenho certeza absoluta que Deus quer salvar a vida da tua mãe. Amém. Eu tenho a certeza absoluta que Deus quer fazer algo maior na tua filha. Graças a Deus. Então nós precisamos entender que em alguns momentos Deus precisa falar de alguma maneira. Para o mundo, há 3 anos atrás, Ele falou através da Covid. Verdade. E que nós pensávamos que o povo estaria preparado, principalmente os crentes. Mas quando o crente é frouxo, ele é frouxo mesmo. É isso aí. Quando o crente tem mais força para outra coisa a não ser para o evangelho, ele não adianta. Agora, quando as coisas acontecerem, será que ele vai estar preparado para suportar, para entender que mesmo diante da situação, Deus está no controle? Jesus sempre esteve no barco. Quando aquele discípulo estava ali, ele nunca saiu dali. Ele sempre esteve naquele mar revolto. Ele sempre está presente na tua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus sempre está presente na tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão no controle do Deus Criador dos céus e da terra. São algumas circunstâncias da nossa vida. Eu ouvi teus testemunhos, eu não anoto no papel, mas anoto no meu crânio. E você em algum momento disse: quando eu fico lá, parece que quando eu vou lá para o carro, até pizzaria, né? Na pizzaria, se a gente não reclamar, só a pizza não está vindo, não está aqui, aí ela não aparece, né? Então, agora mudando da pizzaria para o teu fato, é que em alguns momentos nós queremos decidir pela nossa força. É verdade. Porque quem está com uma pessoa em uma situação contrária, quer que as coisas sejam resolvidas logo rápido. Mas só que antes de você pensar na coisa rápida, tem alguém precisando de algo mais rápido do que você. Eu já fui visita no Albert. Inclusive eu fui grande visitador de hospital e de cadeia. É que agora as normas mudaram muito na cadeia, está mais difícil. E eu vi muita coisa, muitas situações. Não é fácil não, mas você precisa sempre saber
que enquanto a tua mãe está na sala vermelha, tem alguém entrando na sala roxa. E você já entendeu. Então, por que quando eu saio acontece algo? Porque é aquilo que falaram. É porque agora tu está deixando no controle de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida, a nossa situação, a circunstância que aparentemente é contrária, na mão de Deus, Deus age por nós. Deus age por nós, irmãos. Então deixa eu falar. Talvez em alguns momentos você fale, será que Deus perdeu o controle? Meu irmão, como pode Deus perder? Imagina o Deus que é dono desse universo. Esse céu que está sobre a tua cabeça. Não tem uma coluna para segurar o céu. Aqui tem uma coluna lá embaixo para segurar isso aqui, senão a gente vai lá para baixo. Várias colunas lá embaixo. E não tem uma coluna, não tem coluna para segurar o céu. Deus controla todas as coisas, meu irmão. Saiba disso. Tudo está sob o controle de Deus. Na hora certa, no momento certo, Ele agirá por vós. Mas é lógico, somos infinitamente muito menor do que o Deus. Ele é o Criador, nós somos da sua criatura. E a gente, no momento da prática da situação, a gente se desespera mesmo. É o emocional, é o cansaço físico. Eu vivi tudo isso e passei tudo isso, que algumas pessoas passaram aqui. Infelizmente, eu não vou te enganar, nós vamos passar, quando nós passaremos, porque esta é vida. Ninguém pode enganar ninguém, esta é a vida, esta é a caminhada. Mas uma coisa nós precisamos entender. Quando eu digo Deus está no controle de todas as coisas, mas não só de boca, mas de coração, crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, você vai passar por essa circunstância uma tranquilidade. Mas como pode viver essa tranquilidade diante desse momento? Deus está no controle. Eu falei hoje de manhã aqui, quando aquela mulher, a viúva de Naim, da cidade de Naim, que eu brinquei aqui, disse, às vezes a pessoa pensa que era viúva de Naim, Naim era o nome do marido dela, mas não era da cidade. Ela estava enterrando o seu filho. Até a pastora falou um dia, né? As pessoas falam, o ladrão da cruz. Falei isso de manhã, mas o ladrão não roubou cruz nenhuma. O ladrão está pendurado na cruz. Ele não roubou cruz, já, porque se ele roubasse cruz, não dava nada para ele. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Todas as situações, Deus está no controle. Querido, Gênesis 45:8. Nós lemos o texto aqui, ó. O texto áureo, o texto da abertura da mensagem. Gênesis 45, versículo 8, diz assim, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Olha aqui, irmãos, o capítulo 37 de Gênesis vai até o 50 falando de José. E se tem um personagem que eu amo na Bíblia Sagrada, é a história de José. Porque a história de José me fascina muito, me leva a ter entender que a nossa caminhada, nós vamos viver isso, viver aquilo, mas que nós vamos ser exaltados lá no final. E que o nome do Senhor também será exaltado através de vós. Porque quando as coisas vai tudo bem, muitas vezes você vai começar a exaltar aquilo que fez com que as coisas ficassem bem. Mas quando a situação está contrária, e as coisas acontecem e são resolvidas, tu vai falar, pô, meu Deus, que fez isso? Por isso que quando Davi foi contar lá o exército, né? Manda contar o exército, Deus tinha mandado para ele fazer isso. Porque até então, Deus estava ganhando as batalhas com número inferior. Porque aí Deus seria exaltado. A partir do momento que ele foi contar, ele quis mostrar a fragilidade e também crer numericamente falando no seu exército. E aí Deus chegou, o profeta fala que escolhe 3 coisas. Oi? Uma das 3 coisas que eu vou te passar agora, isso. Por causa dele morreram mais de 70 mil pessoas, por causa do pecado e do erro de Davi. Deus está no controle de todas as coisas.
as circunstâncias e as lágrimas que você está vivendo, você está do outro lado, talvez você que está aqui está vivendo, jamais poderão ser transformadas em alguns momentos, quando você pensa que Deus não está no controle, você fala assim: Senhor, eu estou vivendo uma aflição na minha vida, eu estou derramando as lágrimas, e ela não pode se transformar em celebração, porque quando você olha para a circunstância, você só pode tossir, não tem problema não, você só vai ter lágrimas. Quando você olha para a situação, por isso que o Folhar chorou, porque é normal, você vai ter lágrimas. Em alguns momentos, quando você fala: Deus não está mais no controle, porque Deus não está no controle mais da situação da minha vida, você nunca vai conseguir transformar suas lágrimas em celebração. Mas quando você entender que Deus está no controle da tua vida, as tuas lágrimas vai o quê? Vai o quê? Ser transformada em testemunho, em celebração ao Senhor. Eu preciso de falar isso para você nessa noite. A gente não pode ficar aqui trazendo mensagem, enganando o povo, que isso vai acontecer na nossa vida, não. Nós vamos ter altos, vamos ter baixos, nós vamos ter vitória, vamos ter derrota, vamos ter conquista, vamos ter isso. Vai nascer, vai morrer. A gente não pode enganar ninguém, tem que se falar a verdade. Todavia, Deus está conosco. Deus está contigo. Deus está na situação da tua vida. Amém, igreja? Então a verdade bíblica é que Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Capítulo 45 do versículo 8 está mostrando aqui que Ele é soberano. Ó, não pensa você que foi você que trouxeram eu para cá, não. A situação que você está vivendo não foi ninguém que levou, não. É permissão de Deus, porque lá no final tem uma história para a tua vida, e tem uma história de conquista e de vitória. Ele está acima de tudo. Toca no teu irmão e diga: Deus está acima de tudo. Quando você for falar assim, Deus está, o tema da mensagem é: Deus está no controle. Quando Deus está no controle, está falando: Ele é soberano. Ele é soberano. O que é o Deus soberano? Ele está acima de todas as coisas. Esse é o Deus soberano, meu irmão. Ele está acima da vida, Ele está acima da morte, Ele está acima da dor, Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano. José sabia muito bem disso, que Deus era o Deus soberano, o Deus poderoso, o que domina todas as coisas. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. E olha para cá, queridos, Ele mantém em sua poderosa mão o controle das nossas vidas. A tua vida, olha para o teu irmão e diga assim: a tua vida. Você que está do outro lado aí, tem teu parente do teu lado, a tua vida está no controle das mãos de Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho vários personagens, todos os personagens bíblicos que tiveram grandes histórias de luta, de sofrimento, de lágrimas, de alegria, de vitórias. Eles servem, eu não vejo aqui apenas para ficar registrado em um relato bíblico, mas eu vejo como lições. Eu tenho que tirar lições para a minha vida. Deus não ia permitir, existem algumas coisas que não foram escritas, porque Deus não permitiu, porque não ia valer para nada. Mas serve como história, como alguns livros que nós sabemos, enfim. Mas se Deus permitiu estar aqui registrado, é para que você tenha lições para a tua vida. Uma das coisas que eu posso ver aqui, que José foi um exemplo. Fala para o teu irmão: José foi um exemplo de como o Senhor é soberano. Um exemplo. Qual é a lição que eu aprendo da história de José aqui? José foi um exemplo que Deus é soberano. É Ele que controla toda a nossa vida. E José era sabedor disso. Como Ele é soberano e conduz toda a história da nossa vida. A história da vida de José foi conduzida por Deus. A tua história, ainda que você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida, mas a tua história está sendo conduzida por Deus. Amém, igreja? Amém. Mas pastor, como?
Tem uns que falam assim, o senhor não está no minha pé, outra coisa. O cara falou que está pé frio. Não aceita isso, que pé frio é de defunto. Quando fala para mim pé frio, opa, pé frio não, pé frio é de defunto. As pessoas, a gente fala de defunto, as pessoas ficam tristes, né? É vida, é realidade, né, irmão? Não aceita isso não, tá, meu filho? Até porque nós somos crentes, nós não podemos receber essas coisas para a nossa vida, independente dessa brincadeira que eu estou fazendo. Né? É igual falar assim, hoje eu entrei com o pé direito, não tem nada de pé direito. Entrou, não tem nada de pé direito, pé esquerdo. Nós somos crentes, crente não tem esse negócio. Amém, meu irmão? Crente não tem de dar 3 tapinhas aqui e bater na boca. Nós não somos romanos, nós somos cristãos transformados. Glória a Deus. Para com esse negócio. Você sabe, eu vou finalizar daqui a pouco, mas você sabe que tem muito católico, apostólico, romano que está disfarçado de crente. Porque toda hora quando vai falar Nossa Senhora. Quem aqui fala Nossa Senhora aí? Olha lá, 1, 2, 3, 4. E os demais que falam não levantam a mão e ficam constrangidos. Não vai abrir processo contra a minha vida não, irmão. Não posso pagar nada. Eu não posso pagar. Tem coisa que eu nem falo aqui porque eu não posso pagar nada. Vai pra cadeia. Nem a geração pode pagar nada. A geração não pode pagar nenhum valorzinho para mim viajar. Dá um trocadinho para mim viajar, né? Mas tudo bem, Deus vai abençoar. Deus está no controle. Mas Deus está no controle. Aí eu olho para a história de José, eu tenho que olhar porque José, que história linda. Não é para ser linda, é para servir de lição para a tua vida. Aí eu vejo a história de Daniel, que coisa linda. Não é para ser lindo. Eu amo o personagem José. Não é para amar o personagem José. É para entender o que Deus queria falar através da história dele para a tua vida. É isso, irmão. Senão não serve de nada a história da palavra de Deus para nós. Você entende? É porque você precisa de entender. Então José é um exemplo de como o Senhor, que é soberano, conduz toda a história da nossa vida. Amém, querido? Amém. Deus tinha algo para cumprir na vida de José. E Deus sabia tudo, porque tudo já estava escrito. Irmãos, Deus falou para Jeremias ali antes dele ser formado no ventre da mãe dele. A tua história está contada antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Eu não ouvi nenhum amém, não tem problema não. Tira esse super da tua boca e dá glória a Deus aí. É porque a boca na igreja é escola, mas em outro lugar não cola. Aí na igreja cola, e em outro lugar descola. Descontrole total. Havia um propósito de Deus na vida de José. A situação que você está vivendo, você está do outro lado, tem um propósito de Deus na tua vida. Amém. Existe um propósito eterno de Deus na tua vida. José, depois de ter revelado, e vocês conhecem bastante, né, anos atrás, o seu sonho e tal, etc. Tal, ele foi vendido como escravo. Você crê na Bíblia? Não. Eu vou falar de novo. Você crê na veracidade da Bíblia? Você crê que a Bíblia foi inspirada pelos homens? 40 autores, aproximadamente 16 séculos, escreveram a Bíblia e que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então você crê na Bíblia, mas quando vive um momento que não chega aos pés desses homens, você não aguenta. Pô, mas pastor, essa martelada está sendo ruim, não tem problema. Um dia tu vai lembrar dela. Eu não quero que você lembre de mim como um pregador que falava assim, vai ganhar um carro novo, uma casa nova. Agora tu ganha um carro novo, bate, morre, como é que fica? Quanto mais novo, velocidade maior. Já viu o crente que fala assim, eu quero uma casa de 2 quartos, aí Deus dá, e depois ele é tão insatisfeito. Porque o ser humano, ele não se completa. Aí ele fala, mas eu quero agora uma casa de 5 quartos.
Porque ele é insatisfeito. O ser humano não se completa com nada nessa terra. Mas nós precisamos se completar com Deus na nossa vida. E ponto final, irmãos. Então eu preciso entender que existe um propósito eterno de Deus na tua vida, na tua caminhada. E Deus sabia disso. Deus sabia disso. José foi vendido como escravo. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa antes de finalizar. José, por pelo menos 3 vezes, afirma que Deus estava no controle de todos os acontecimentos da sua vida. Todos eles. Ele via o fim desde o princípio. Quando eu leio o versículo 5 de Gênesis capítulo 45, vamos rapidamente lá. Gênesis 45, no versículo 5, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Ó. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Meu irmão, olha que coisa linda, ele sabia de tudo. Você precisa de entender isso. Vai ter um fim para a tua vida, vai ter uma história para a tua vida. Você precisa de escrever a tua história. Nós estamos lendo uma história que foi escrita aqui, de José. Acorda aí, irmão. Amém, irmão? Ele sabia que Deus era sobre. Não foi vocês que me trouxeram para cá, não. Assim como Jesus. Todo mundo pensa que os religiosos mataram Jesus, crucificaram Jesus. Não foi! Foi o plano de Deus antes da fundação do mundo para a salvação da humanidade. Não foi ninguém. Não foi os irmãos que levaram, que fizeram isso, que tentaram destruir o sonho de José, não. Apenas por uma trajetória da vida dele, da tua caminhada, dos fatos que acontecem na nossa caminhada, mas que não vai paralisar aqueles que crerem que Deus está no controle de todas as coisas. Toda vez que você passar por uma situação, você fala, opa, não. Isso aqui não vai me paralisar, sabe por quê? Porque isso aqui vai contribuir para eu chegar até lá. Vidas precisam de mim, vidas precisam de mim. Deus sabia, ele era soberano e usou usou José para abençoar vidas. Três coisas pelo menos. Ele entendeu? Sandrão, que está orando por mim, que Deus estava no controle de todas as coisas, dos seus acontecimentos. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele, nas suas dores, porque a sua dor não chega aos pés das dores de José. Mas ele sabia que nessas dores, na traição, no qual ele foi traído pelos seus próprios irmãos, ele sabia que também no seu distanciamento familiar, porque ficou longe da sua família, ele sabia de tudo isso. Ele sabia da prisão que ele ficou 24 meses, 2 anos, e não sei quantas horas, etc., minutos, segundos. Então ele, nas suas dores, nas traições, distanciamento familiar, e tudo aquilo que aconteceu na vida dele, nas acusações que o acusaram, na prisão, na solidão, que talvez você esteja vivendo esse momento de solidão, de traições, distanciamento familiar, etc. e tal. Mesmo diante de tudo isso, José sabia que Deus estava no controle de todas as coisas da vida dele. Se você está vivendo essa situação, Deus está no controle da tua vida, igreja. Deus está no controle da tua vida. Mas ele também sabia que Deus estava no controle da vida dele quando ele estava no momento da sua alegria. Ele sabia também que Deus estava no controle da vida dele quando ele foi lembrado
quando ele chamaram para ele interpretar sonhos e ser elevado à posição de governador do Egito. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele quando ele perdeu, mas ele sabia que Deus estava no controle da vida dele quando ele ganhou também. Porque esse é o problema. As pessoas pensam que Deus só está no controle quando ganha, mas não conseguem entender que Deus está no controle quando perde. Como eu vou viajar, vou pregar domingo, eu vou pregar hoje aqui até meia-noite. As palavras de José aos seus irmãos revelam a confiança que ele tinha na sua história. Irmãos, não foi vocês que me trouxeram para cá, não. Revela a confiança que ele tinha na história da caminhada da vida dele. Revela a confiança que ele tinha de que a sua história estava no controle do Deus Todo-Poderoso. E ele disse, em Gênesis 45, no versículo 5 nós lemos. Mas eu quero finalizar o Gênesis capítulo 50, no versículo 20. Olha que coisa tremenda. Gênesis capítulo 50, no versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: vós bem tentaste mal contra mim. Ele falando lá, né? Porém Deus o intentou para bem. Amém, igreja? Todo o mal que estou intentando sobre a tua vida, contra a tua vida, Deus vai transformar em bem, vitória e conquista. Você que crê, dá no livro da palavra do Senhor Jesus. Irmão, não precisa perceber que na casa do Senhor. Não precisa perceber que Deus quer falar contigo, Ele está falando contigo nessa noite. Ele diz assim: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aleluia. Então, queridos, eu finalizo essa mensagem dizendo assim, que nós possamos confiar como José na soberania de Deus, para que nas circunstâncias contrárias da nossa vida, obrigado, você possa entender que a tua história já estava escrita por Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, igreja, mas mais alta para Ele. Deus conhece a tua história. Deus precisava de José para conservar a vida, para abençoar a vida. Deus precisa de você para conservar vida na tua casa, vida na tua família, vida nos teus parentes. Deus precisa de você. Então entenda que esse momento que você está passando é para sair mais forte, fortalecido, e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem controle da sua vida, escrito na palma de suas mãos, e Ele jamais pode perder o controle. Aleluia. Parece que está tudo bem, pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração, conheço você por dentro, e por conhecer quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando.
mas eu conheço o coração. Conheço você antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. E só parece que é o fim que vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Sua história já estava escrita, filho. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Antes de começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. E só parece que é o fim que vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Pode-se uma mãe se esquecer do filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, venderam ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, e Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido,
estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido, José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Você pode se perguntar muitas vezes se você está esquecido. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele não se esqueceu de ti. Ele não pode se esquecer de ti. O seu nome está gravado em suas mãos. Vai acontecer, vai acontecer. Só continue firme, continue firme, continue firme. Antes das muralhas caírem, Josué deu 7 voltas, e o 7 por dia ele deu 7 vezes 7. E as muralhas caíram. Deus, Ele não se esqueceu de ti. Pode ser uma mãe. Pode ser uma mãe se esquecer de filho. Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido, José estava esquecido, na cisterna estava esquecido, Figurão ele estava esquecido, e no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido, o paralítico estava esquecido, o tanque de Bethesda estava esquecido, o cego Bartimeu estava esquecido, e Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, Figueirão ele estava esquecido, Figueirão ele estava esquecido, deram manos pra ele, estava esquecido, na via do horário estava esquecido, os que ficaram ele estava esquecido, e no primeiro dia estava esquecido, e no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou, e me mandou aqui só para te dizer, eu não perdi o controle, não, 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 eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus, querido. Hoje nós estamos falando de José, a história dele ficou ali para nós. A tua história, ainda que você não esteja mais aqui, ela vai ser contada por muitos outros e que vai servir para transformar muitas vidas. Amém, querido? Você que trouxe a tua semente, trouxe os dízimos, a tua oferta, traga aqui à frente, estaremos orando. Lembrando que na quinta-feira agora nós temos o seminário, tá bom? Não estarei presente no culto de domingo, mas estarei orando pela festa do tabernáculo. Vou chegar no dia 28, se Deus assim permitir, estarei ainda participando de 3 dias e vou ministrar no domingo, dia 1º de outubro. Amém, queridos? Deixa eu terminar aqui. Amém? Quer falar ao vivo? Oi? Eles querem um papelzinho para não saber o que é. Não, deixa eu falar sobre o propósito aqui. Ah, tá. É o propósito. Traga para cá o propósito do... Só cuidado aí para não derrubar isso, senão a gente não vai estar mais ao vivo. Oi? As primícias.
Amados, as pessoas que ainda não pegaram comigo o saquinho das primícias de tabernáculo, me procurem ainda hoje, porque muitos já pegaram na oração. Esse é o propósito que a gente faz acontecer aqui, uma vez por ano, está aqui, ele é representativo do saco de colheita, porque a festa tabernáculo também simboliza a festa das colheitas, onde você traz a tua melhor oferta, o teu desafio, o teu propósito, e dentro você coloca um papel, escreve qual é o seu propósito que você vai colocar diante do Senhor. E nós vamos estar recebendo aqui na primeira noite de tabernáculo. Como é que eu posso participar, pastora? Você que está aqui na nossa igreja deve participar. É uma oportunidade tremenda participar da festa dos tabernáculos, da oferta das primícias. Lembrando que só acontece uma vez por ano. A nossa igreja não é voltada para essas coisas, entende isso? Mas a gente faz em tabernáculo e tem sido resposta de Deus. Amém? Então, se você não é crente, se você tem alguém não crente na tua casa, sente no coração de participar, também está aberto a participar. É só você levar, a pessoa coloca a oferta que Deus falou no seu coração e coloca o seu propósito. Nós estaremos orando às 7 noites. Todos os ministros que estarão pregando aqui estarão levantando esse clamor conosco e será bênção para a sua vida. Se você ainda não pegou, pegue comigo ainda hoje, tá? Deus te abençoe. Amém. Você que está do outro lado, quiser nos ajudar também, tudo é para a festa tabernáculo, são 8 dias na verdade. Começa domingo, vai até outro domingo. Eu vou perder a comidinha abençoada, né? Mas tudo bem. Quem não pegou, está aqui dentro. Então, você que está do outro lado, quiser abençoar, depois só me procurar pelo WhatsApp. Ok, queridos? Eu vou orar pela minha irmã que fez aniversário. Atenção, depois a gente distribui. Tá bom? Lembrando, irmãos, que isso aqui não vai fazer você ser mais abençoado ou menos abençoado. Isso aqui é oferta de amor. Oferta de amor vai depender daquilo que tu vai receber ou não. Porque se você muitas vezes não recebe, tu fala, meu Deus, eu abençoei e não recebi. Aí você abençoou de uma forma errada. Eu não vou ficar falar sobre isso, porque eu tenho que entender isso. Porém, quando você usa um ato desse de amor, Deus também abre a janela do céu para a tua vida. Amém, queridos? Porque é um ato de amor, de entender que é um propósito de Deus nessa festa. E era dessa maneira que acontecia, né? As prosperidades, enfim, se tu for analisar, e irmãos aqui vai ministrar, vai pregar, veja a história das festas tabernáculos, era um momento de grande alegria, de prazer, né? De lembrar da prosperidade de Deus, do que Deus fez. Então essa sua oferta é justamente para isso. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos orar nesse momento. Vou orar para minha irmã, vou pedir o Valdir depois para orar para a minha viagem. Tá bom? Senhor, eu quero te agradecer, primeiro pelas ofertas, dízimos alçados aqui no gasofilácio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm sido dizimista, ofertante aqui nesse lugar, que tem colaborado para que esse ministério continue de porta aberta a fim de pregar a tua palavra aqui em Chieta. Nós abençoamos todos os dizimistas e todo ofertante da sua casa. Eu quero agora abençoar a vida da minha irmã Eunice, que fez aniversário no dia 8. Senhor, continua na vida dela, cuidando dela, sustentando ela, estando com ela. Se mais um ano de vida só deu para ela, muito obrigado, Senhor. Tira toda a doença, toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti, e abençoa a tua filha, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu só vou dar a bênção apostólica quando ele orar pela minha viagem, tá bom? Amém, irmãos? Estende a mão para cá. Pai, te louvamos e te bendizemos pela vida do nosso pastor, pela sua casa, pela sua família, pelo seu caminhar, pelo seu ir e vir. E que nessa viagem que ele vai fazer nesses dias, Pai, guarda-o como sempre o Senhor faz. Guarda-o debaixo das tuas asas, Senhor. Leva ele em paz e segurança. Que a chegada dele lá seja para alegria, para a glória do teu nome, para que haja festa nos corações do filho, de toda a família lá. Pai, traz ele de volta em paz e segurança. Livra-o de todo mal, livra dos acidentes, dos empecilhos, do homem mau, do homem perverso.
Pai, guardam como a menina dos teus olhos, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, amém e amém. Obrigado. Mas aplaudiu o Senhor Jesus, irmão? Está com fala na mão, meu irmão? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do teu Espírito Santo continue na nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. E o povo escolhido de Deus diga glórias a Deus.